aluno, olá, aluna. Eu sou a Luciana, professora de Educação Física e vou conduzir a aula com vocês hoje. Vamos dividir nossa aula em dois momentos. O primeiro momento é a aula teórica, para que a gente possa entender e compreender como vai funcionar a nossa aula prática. No segundo momento, sim, eu vou precisar de você para que juntos possamos realizar uma atividade muito legal. O nosso tema de hoje é brincadeiras na pandemia. Professora, por que esse tema? Bom, em tempos de pandemia, estamos muito em casa. E apesar de termos recursos tecnológicos, também podemos utilizar a criatividade. Mas como assim, professor, utilizar a criatividade? O brincar, podemos envolver a família toda. Se utilizarmos apenas uma forma diferente de jogar, porque quando a gente fala de brincar, naturalmente que a gente fala de jogar também. Um está ligado ao outro. E então a gente vai ver aqui um pouquinho que o brincar e o jogar são fundamentais para o exercício pleno de uma vida saudável. Isso nos auxilia muito, principalmente mentalmente. O ato de brincar, assim como nos animais, é um instinto inato. E é através dessas atividades que a criança se desenvolve, tanto físico, quanto psicológica e emocionalmente. Ai, professora, mas você está falando da criança? Bom, que o lúdico e o brincar são importantes na infância, a gente já sabe. O lúdico e o brincar. Por muitos autores que nos trazem isso e nos falam dessa alegria de estar o lúdico e o brincar sempre juntos. E dentre outros muitos profissionais que atuam com crianças e especialistas em infância. Mas esse brincar, professora, pode trazer algum benefício para a vida adulta? Ah, é aí que eu vou precisar de você. Sim, traz benefícios. Você conhece algum? Então, nós vamos ver lá que a ludicidade e o brincar na fase, ele faz com que o indivíduo, ou a criança, ou o adulto, pode ser criativo, que é algo que eu já falei para vocês. E utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Como assim, professora? A gente pensa, o que eu posso fazer para ser criativo? Utilizar várias formas, podemos pesquisar sim, mas também podemos ter ideias diferentes e podemos aplicá-las no nosso dia a dia. Estudos indicam que os resultados, a partir de experiências com o brincar na vida adulta, são favoráveis quanto aos resultados apresentados na infância. Pois o sujeito que segue desenvolvendo, brincando, jogando, o que acontece com ele? Ele minimiza eventuais perdas das capacidades físicas, psicológicas e sociais. Como assim? Enquanto a gente está jogando e está brincando, a gente fica mais ativo mentalmente, que a gente já viu aqui também. E também fisicamente, e também psicológico, e sem contar no social. Porque enquanto a gente brinca com o outro, a gente joga com o outro. O brincar e o jogar também são responsáveis pela produção de hormônios, conhecidos popularmente como os hormônios da felicidade. Que hormônios são esses, professor? A dopamina, a endorfina, a serotonina e a oxitocina. Esses hormônios, se a gente for pesquisar, nós vamos ver que eles são hormônios que nos dão bem-estar, nos dão prazer, nos dão motivação, aumentam nossa autoestima e tem hormônio também que cuida da parte do amor. Eles são liberados quando uma meta desejada é alcançada. Aqui já deixei bem em destaque por isso. Quando a gente está jogando, lá na nossa aula de educação física,
ou quando a gente está brincando, é muito bom quando a gente alcança uma vitória. Quando a gente está competindo, é tão bacana e é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, é competir. Então, o que acontece? Quando a gente tem um propósito e a gente ganha, a gente fica o quê? Feliz. O que acontece? A gente alcançou a meta. Porque a gente pensou em jogar, lançamos o desafio e alcançamos a vitória. Isso é muito bom. E aí, nós vamos saber que o brincar e o jogar, eles podem ser utilizados como recurso terapêutico e levam o indivíduo a ter uma qualidade de vida. E aí, o que acontece? Você me perguntou, professora, mas brincar é de criança? Brincar não é só de criança. O brincar faz parte da vida adulta. Se a gente brinca, a gente é mais feliz. Isso está claro aqui na nossa aula. Mas por que isso acontece? Porque a gente desenvolve e desenvolve vários aspectos. Podemos jogar para algum objetivo específico. Podemos brincar para ativar a memória. E olha que a memória a gente precisa muito dela. E aí, vem algumas dicas também de o que isso melhora. Melhora os seus laços sociais, como já foi dito. A gente joga com o outro, faz amizade. A gente pode também jogar online. Quando a gente joga online também, a gente conhece pessoas de diversas partes do mundo. A gente diminui o estresse. Esse aí é o principal, porque enquanto a gente joga, enquanto a gente brinca, a gente fica menos estressado. Estimula a psicomotricidade. O que é isso, professora? Nossa coordenação. Temos vários tipos de coordenação e isso fica melhor, a gente amplia. Estimula também, ou seja, aumenta a qualidade do sono e do descanso. Então, ocupando a mente, a gente tem mais sono e descansa melhor. Obtém também uma crescente produtividade e um aumento da criatividade. A criatividade a gente está falando desde o início. E a produtividade? A gente se sente mais motivado a realizar outras coisas. E querer sempre mais, porque quem ganha, quer ganhar mais. A gente não quer ganhar só uma vez. A gente quer ganhar 2, quer ganhar 3. É assim quando a gente participa de campeonatos, de torneios, ou até situações em casa mesmo. A gente for jogar um baralho, um xadrez, uma dama. O que a gente for fazer, a gente quer sempre ganhar. Utilizada também como instrumento de auxílio nos processos de enfrentamento em casos de transtorno de ansiedade e depressão. Então, ou seja, quem faz esse tipo de tratamento também pode ter o jogo como uma conduta para auxiliar nesses transtornos. O brincar contribui para o quê? Ele favorece o crescimento pessoal, ele desenvolve a autonomia. Chegou aonde a gente queria. A autonomia, a capacidade de raciocinar e tomar decisões. A gente sabe quantos jogos que a gente tem para produzir que faz a gente pensar mais rápido. Velocidade de reação, tempo de reação, tudo está aqui dentro da autonomia. A manutenção das capacidades físicas, vamos falar só das físicas por enquanto. Vamos deixar a cognitiva e emocional para daqui a pouco. As capacidades físicas são várias. Nós temos a flexibilidade, nós temos a força. São várias capacidades que a gente tem e que a gente pode manter elas ativas. Temos a capacidade cognitiva, que é a mente, que a gente já falou, que a gente pode cada vez mais ampliar. E tem as capacidades emocionais que a gente pode manter, que é ligada ao estresse, ligada ao bem-estar, ligada ao prazer e várias outras que estão aí embutidas e que a gente ainda não falou sobre elas. E ainda, além de formar redes que auxiliam e facilitam sua socialização, que é o que a gente comentou
anteriormente sobre jogar online, sobre ter o outro do outro lado do mundo, é fantástico para que a gente possa também fazer amigos e ficar mais o quê? A gente ficar mais sociável. Então aqui tem uma frase que a gente pode pegar para a vida toda. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas a gente envelhece porque paramos de brincar. Fica para reflexão, para você pensar aí em casa, o que você quer e sobre essa frase que é bem bacana. Então, agora que você já percebeu que brincar e jogar é coisa séria, propõe um jogo a você, o quadrado mágico. Então, o que acontece? A gente já viu que um resumo, que a gente pode fazer um resumo aí, que o jogar e o brincar não é só de criança. Podemos trazer para a vida adulta e adaptar da nossa forma. Aproveitando esses tempos de pandemia, podemos utilizar, temos várias sugestões, ou criar, que são melhor ainda, a gente criar. Podemos utilizar vários objetos em casa, podemos pegar as coisas emprestadas do pai, da mãe e então ir para a prática. Hoje eu tenho uma proposta para vocês do quadrado mágico. O que a gente basicamente utilizou aqui? Coisas que a gente tem em casa. Você pode pegar uns copos descartáveis, como eu peguei, pintar com tinta ou com canetinha. E aí você pode usar esses círculos aqui que você pode recortar no papel, ou você pode ter aí tampinhas, você pode utilizar coisas que você tem na sua casa. Professora, mas eu não tenho copo descartável. Pode fazer com lápis colorido, você que vai definir o que é melhor para você. Esse tabuleiro é um tabuleiro que eu proponho aqui para vocês com 16 quadradinhos. Mas aí você pode aumentar, dependendo quem for jogar, pode aumentar o nível de dificuldade. E também pode diminuir. Se caso você encontrar dificuldade nesse, pode fazer com menos quadradinhos. Então, basicamente, você pode usar a fita adesiva para poder fazer os quadradinhos. Ah, professora, eu não tenho fita adesiva, durex ou outras coisas. Pode ser uma pedra que você pode riscar o chão, pode ser um giz. E aí você vai utilizar N criatividades aí. Pode ligar, colar um papel no outro e desenhar. Fica a seu critério. E então nós temos aqui o quadrado mágico. Como que vai funcionar isso? Basicamente, você conhece o cubo mágico? É bem semelhante, mas porém nós vamos trazer aqui para a nossa realidade, adaptado àquilo que a gente conversou durante todo o tempo da nossa aula, que é com o que a gente tem em casa e como a gente pode fazer nesse tempo. Hoje tem essa proposta. Depois você pode levar, apresentar para outras pessoas, para os seus amigos, fazerem de outras formas. E aí depende da sua criatividade. Então, o que a gente vai basicamente precisar? Copo descartável, papel e fita adesiva, que é o que eu disse para vocês. O tabuleiro eu montei em cima do TNT, mas vocês podem montar mesmo no chão. Como que são as regras desse jogo, professor? As regras são o seguinte. O objetivo é o quê? Você vai alinhar todas as cores conforme o modelo. Aqui já tem um modelo pré-estabelecido. Podendo mover uma peça por vez, uma peça só por vez, na horizontal ou na vertical. E aí depois você pode fazer uma variação. Você pode organizar dois jogos iguais a este, e então duas pessoas competem. Você faz um jogo desse e um jogo aqui. E aí as duas pessoas competem ao mesmo tempo. Quem organizar as cores primeiro, vence. Mas também pode realizar dessa forma usando apenas um jogo, sendo cronometrado o tempo que cada um leva para organizar. Quem fizer em menos tempo, ganha. Então, basicamente as regras são essas. A princípio a gente pode fazer sozinho, e depois você pode convidar uma outra pessoa da sua casa para fazer junto, e aí você já cronometra seu tempo, vê seu recorde.
quem foi melhor. O legal é você envolver a família toda, é fazer o social. Então, vamos lá? O interessante, como fez aqui quatro quadradinhos, você pode até fazer as cores, 3 preta, 3 verde, 3 azul, 3 vermelho, mas sempre você vai ter que deixar um quadradinho de fora aqui. O jogo funciona, então ali você tem são N possibilidades, mas aqui depois você pode embaralhar, mudando as cores. Essa é a primeira proposta, mas vocês vão adaptando aí de acordo com o limite, porque é muito viciante. Quando a gente começa, a gente não quer parar mais. Então, o que é que a gente vai acontecer? A gente vai movimentar os copos na horizontal e na vertical. Então, vamos lá? Vamos lá, começar então. Ok? É isso aí. Esse é o jogo. E aí, vocês têm mais possibilidade. Aí, ó. O joguinho tá todo verde aqui, todo preto, todo vermelho e aqui azul. Sempre com um quadradinho sem nada, para vocês poderem movimentar as peças. Aí vocês têm várias possibilidades, trocando aqui, outras, né? Misturando as cores. Mas nunca se esqueça que o jogo vai acabar assim com as cores definidas, mas vocês vão misturar para que o jogo aconteça de uma forma diferenciada. E assim você envolve a família toda e, como eu disse para vocês, podem aumentar, pode fazer um cubo maior, dificultando aí o nível de vocês. E para terminar, vamos acrescentar mais uma atividade aí, já que está bacana, nós exercitamos aqui um pouco a mente. Agora eu convido vocês para a gente poder fazer um pouquinho do físico. Então, o que é que eu sugiro? Tem um colchonete, mas se você não tiver em casa, você pode utilizar uma toalha, você pode usar para assim, não ficar diretamente no chão, você pode usar uma toalha, pode usar um pano, ou se tiver um lugar macio, você pode vir e fazer num lugar mais macio, não precisa colocar toalha, não precisa colocar colchão, nem nada. Tá? Então, basicamente, um colchonete. A primeira atividade que eu vou pedir para vocês é uma prancha, tá? Lembrando que a prancha, para ficar legal, vocês precisam contrair o abdômen, lembrar que o bumbum não pode ficar muito lá para cima e nem muito aqui para baixo. E o que que acontece? Firmar e também pode cronometrar seus recordes, tá? Vamos lá, vocês começam devagarzinho no ritmo de vocês. E aí você levanta um pouquinho e tenta ficar na posição o máximo que vocês suportarem. Começa, se tremer o corpo, é normal. Se você sentir que não está tremendo, é porque não está confortável, se você sentir que não está tremendo, é porque está confortável, então está errado. Você tem que sentir que o corpo está tremendo um pouquinho, sim. Outra atividade que eu proponho, e a última, é o quê? É um abdominal. E aí você pode fazer ele como você quiser. Pode segurar aqui, né? Ó, tá? Encostando. Ou pode fazer aquele tradicional. Hoje, pessoal, essa atividade são as duas atividades que eu proponho para vocês. Uma que vai utilizar a mente e outra que vai utilizar o físico. Treinem bastante, envolva a família. E o meu muito obrigada pela aula de hoje. Até a próxima!